Já está gravando, mas aí eu vou dar uma boa noite inicial e fazer aqui a nossa abertura, né? E eu quero fazer essa explicação que a nossa abertura da noite hoje não só abertura como encerramento, é uma escolha do palestrante, tá? Então, fica aqui a dica para os próximos palestrantes que quiserem escolher qual é a música, é só chegar e falar comigo que a gente vai lá e coloca, tá bom? Então, hoje as sugestões do Jaime, na abertura, ele está trazendo para a gente uma música dos Beatles, certo, Jaime? E que eu fui lá buscar com tradução, porque né, a gente precisa entender a letra da música. Então, a Rita, que hoje está toda bonita aí presente, já saiu, que ela já foi para outra. E ela vai passar para a gente, então, nesse momento, essa abertura muito legal dos Beatles, tá bom? Vamos lá? Vamos desligar os microfones, tá, gente? Love, love, love. Love, love, love. Love, 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 love. Love, 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 love. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Nothing you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. Nowhere you can be that isn't where you're meant to be. Easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. All you need is love. Yeah. All you need is love. Love. Love is all you need. 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 Yeah. Love is all you need. 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 Saudade de dar uns abraços, não dá? Não estão, gente?
de pegar e abraçar todo mundo, muito bom. Bom, depois ele vai falar aí sobre as escolhas dele, né? Gente, eu vou dar uma boa noite aqui para os amigos do Face, vou dar uma boa noite oficial para os amigos do Face que estão agora já assistindo a nossa live, tá? E agradecer a participação de todos. E para dar continuidade aí na nossa noite, após essa abertura, nós temos, eu vou fazer a apresentação do palestrante, que é o Jaime Lara. O Jaime, ele é empresário, um grande amigo nosso, né, companheiro do Centro Espírita Allan Kardec de muitos anos. Eu costumo falar que ele é empresário só para mexer com ele, mas ele trabalha da área de piscicultura, né? E nosso amigo de infância, de juventude, participou aí de várias diretorias da nossa casa. Hoje ele está morando em São Paulo e hoje vai falar para a gente sobre o tema Espiritismo, uma filosofia para a vida. É isso? Jaime, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, pela sua disponibilidade, e o microfone, a palavra é toda sua. Eu que agradeço sempre o convite, né? Fechar a janela. Agradeço sempre o convite, é uma satisfação sempre muito grande falar com a comunidade SEAC, e com essa nova versão, né? Essa nova versão que já tem mais de um ano, onde todo mundo se transformou em retratinhos 3x4, e aqueles que a gente só lê o nome, né? Eu falei, hoje eu vou anotar o nome de quem eu não vi o rosto, né? Sem vingança, sem nada, mas eu vou anotar o nome de todo mundo, porque é tão legal você estar falando assim, você perceber a pessoa daquela dormida gostosa, assim, quando você está no centro, assim, é muito legal, o pessoal às vezes está na parede ali, daquela encostadinha à noite, né? A pessoa jantou, foi para o centro, trabalhou o dia inteiro, daquela encostadinha, aquela cochilada, né? E às vezes ela acorda assustada, assim, eu até brinco, né? Pode dormir à vontade, não precisa desligar o celular, vamos ter a vida normal, tá no centro, a vida tem que ser normal, não pode ser diferente dentro do centro. E me passaram esse tema que eu li errado, pasmem, eu troquei uma letra. Quando eu me dei conta, na semana passada, eu falei, nossa, ia falar uma coisa próxima, mas outra, né? Porque o tema é Espiritismo, uma filosofia para a vida. Isso é uma coisa. Eu lendo rápido, né? Aquela coisa que a gente lê tudo rápido, eu li Espiritismo, uma filosofia de vida, que é outra coisa. Próximo também, mas é outra coisa. Para a vida é uma coisa, né? Então, aí eu tive que repensar. Foi muito mais difícil repensar do que a primeira ideia que tinha vindo na mente, né? Que eu costumo receber as ideias e já a palestra praticamente bola, a ideia central aparece pronta. Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, que tem o Espiritismo, uma filosofia para a vida, tentar entender um pouco o tema, para poder dar direção, seria assim, como espírita, como estudioso do Espiritismo, como quem acompanha o Espiritismo, simpatizantes, vai usar o Espiritismo durante a existência, né? Durante a sua existência, a sua vida física, aqui. Vamos falar daqui. Porque uma vez eu estava conversando com o Jaci Regis, companheiro nosso do SEAC, e o pessoal às vezes perguntava para ele, eu tenho mediunidade, eu gostaria de trabalhar no centro. Eu falei, então, se você quer ser médium no centro espírita, é muito simples, você precisa estudar Espiritismo. Precisa estudar. Se você quer ser médium em outra filosofia, você tem que estudar essa outra filosofia. Então, quando você fala Espiritismo, uma filosofia para a vida, eu pensei assim, o que eu faço com o Espiritismo para minha vida? Onde o Espiritismo entra na prática? Porque na teoria é muito fácil. Teoria tudo é fácil. Mas vamos botar o Espiritismo, a filosofia espírita, na prática. Nós vivemos, né, pelas nossas ideias, interpretações, e adaptando o conhecimento
e escolhas. A nossa consistência, né, física aqui, nós vamos aprendendo, adquirindo experiências e colocando em prática. E assim nós vamos vivendo. Quando falamos filosofia para a vida, entendo como um modo de conduzir a vida de acordo com um conjunto de ideias. O espiritismo nada mais é do que um conjunto de ideias ordenada. Né? Tem um ordenamento ali no espiritismo. Não é uma coisa jogada, não é nada que nunca tenha existido no mundo. O espiritismo sempre existiu, as suas ideias, elas foram organizadas de uma forma que deu um corpo filosófico. Então, para compreender bem isso, como é que a gente pode se comportar no mundo? O espiritismo sendo um conjunto de ideias, tem que ter um começo. Então, o próprio nome, né, espiritismo, foi colocado como uma coisa nova, para que não fosse confundido com outras. Precisa falar para o Allan Kardec, não deu muito certo, as pessoas confundem. Né? Ele teve um baita esforço ali, ele falou, vamos falar de espiritismo para que não seja confundido com outras coisas, tal, mas existe uma baita confusão. E é normal, porque nós vivemos, como eu disse, a primeira frase, né? Adaptando o conhecimento. Então, espiritismo, espiritual, espiritualista, é tudo ali. A gente acaba confundindo um pouco, que também é normal, a gente confunde tantas coisas. Por isso que o espiritismo tem que ser estudado. Por isso que a gente tem que estudar o espiritismo, para poder entender o que é esse corpo filosófico. Então, Kardec dá um nome, espiritismo, e diz, ó, é novo, esse termo é novo, para diferenciar, e espiritismo é isso, ele vai descrevendo. E viver como espírita tem regras e diretrizes? Não. Regras não tem. Você pode ter as ideias espíritas, mas uma regra de conduta, a roupa que você tem que vestir, o como você tem que se alimentar, não tem. Porque se tivesse, eu certamente não seria espírita, se eu tivesse uma regra rígida de conduta do que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. O espiritismo abre para a gente a nossa possibilidade. Aí o pessoal discutia muito, principalmente no Centro Espírita Allan Kardec, que foi acusado muito tempo de centro espírita ateu, uma das acusações, né? O pessoal é ateu, né? São espíritas ateus. E uma vez nós tivemos uma discussão, existe espírita que não acredita em Deus? Dá para ser espírita sem acreditar em Deus? Aí o pessoal falou, que Deus? Ah, como que Deus? Deus, para nós aqui no Brasil, é uma coisa. Se você falar em Deus em outro lugar, certamente a pessoa vai pensar em outra coisa. Mas existe Deus diferente? Existe o conceito. Existe o conceito do Deus Pai, o conceito do Deus Criador, o conceito do Deus que sonha o universo. Tem vários. Qual que está certo? Não sei, não vem muito a questão. Mas é importante a gente ver. Dá para questionar as formas como as pessoas interpretam? Claro. O Espiritismo te dá essa liberdade de você pensar e discutir. Aí vamos falar, mas falar de Deus é muito complexo. Vamos falar de uma coisa mais fácil. Vida fora da Terra. Pronto. Uma coisa mais simples assim. É possível? O espírita, ele tem mais que acreditar em vida fora da Terra do que os ufólogos. Por quê? A filosofia espírita diz: temos diversos lugares com inteligências. Não pense vocês que esse pontinho no universo perdido é o único privilégio de ter vida. Então, olha só que interessante, o Espiritismo ele fala para você, ó, tem que ter inteligência fora desse planeta que você vive. E certamente você não foi criado aí. Você, como espírito, não surgiu aí. Veio de outro lugar. Olha que interessante, a gente quase não fala isso no Espiritismo, mas está na filosofia espírita. Você pode contestar, você pode gostar, pode não gostar, mas que está lá. Um outro tema. Reencarnação. Também, tema simples assim, tá? Reencarnação. O espírito, ele tem que acreditar em reencarnação ou não? A reencarnação ela faz parte da estrutura do espiritismo. Ela tem um porquê de existir.
Ela tem uma necessidade estrutural dentro da filosofia espírita. Aquela questão de... ela liga uma série de outras coisas. E evolução? O Kardec fala, né? É uma doutrina evolucionista, né, uma discussão sobre o termo evolução. Mas a evolução, o acúmulo de conhecimentos, a evolução da humanidade, a gente querendo ou não, a humanidade muda, né? As coisas mudam, muitas para melhor, outras nem tanto. Eu faço parte de alguns grupos no Facebook lá de fotos antigas. E tem aquelas fotos preto e branco do começo do século XX, umas mais antigas, umas de santos. E o comentário geral qual que é? Ai, que tempo bom. Ai, como aí era bom. Nossa, ai, como era bom. Né? Aquele saudosismo de um tempo que ninguém ali praticamente existiu. Tem fotos ali dos anos 20 para baixo. E eu brinco às vezes, né? O pessoal pega aquelas fotos antigas, fala, ai, que tempo bom. Eu falo, era bom. Não tinha luz elétrica, tá? Também não tinha papel higiênico, hein? Não tinha chuveiro quente. Ah, então a gente para por aí, porque o resto, se isso não tinha, você imagina o resto. Então as pessoas às vezes se assustam um pouco, porque você cai numa realidade que você tem uma saudade de algo que você talvez tenha vivido ou não viveu, e você acha que o que passou é que era bom. Realmente foi bom, sim, como hoje é bom. Como, por incrível que pareça, nos anos 80 foi bom. E eu cresci nos anos 80 escutando Década Perdida. Eu odiava as músicas dos anos 90, e hoje é cult, o pagode 90. As pessoas querem escutar os pagodes dos anos 90. Quer dizer, então, fui feliz, né? Vivi nos anos 80, 90. O Espiritismo traz uma outra possibilidade de comunicação entre esses diversos mundos e estágios. Então, vocês veem só, para a gente viver como espírita, usar o Espiritismo como uma filosofia de mundo, de vida, você tem algumas coisinhas. Você tem essa questão de Deus, discutível, a forma como você vê Deus. Kardec resume. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Causa é uma coisa, criador é outra coisa. Pai é outra coisa. Então tem muitas diferenças. Mas ele resume ali na pergunta número 1, quando ele pergunta o que é Deus, a resposta que ele conseguiu foi a inteligência suprema. É um conceito muito interessante, muito mais palpável, palatável. E aí vem a questão da comunicação, a questão da vida fora da Terra e da reencarnação. A gente, sem trabalhar a nossa existência com tudo isso, você vai ter teu modo de vida como espírita faltando alguma coisa. Porque o espírito em si, ele não pode acreditar nas coisas. O espiritismo não é uma questão de fé. Eu sempre brinco. A única fé que eu tenho é em Papai Noel. Eu acredito que exista. Eu tenho a câmera ao vivo na casa do Papai Noel na Finlândia. Quem quiser tem lá o link. Casa do Papai Noel na Finlândia tem uma câmera ao vivo, 24 horas ligada. Está no Círculo Polar Ártico, agora não tem neve lá, mas está lá, a casa do Papai Noel. Fica cheio de gente o ano inteiro. O resto eu não acredito em nada. O resto, para mim, é questão de ser coerente. Ter coerência para mim, a coisa ela fazer sentido, porque você pode entender a vida fora da Terra, que você evolui e você reencarna em muitos mundos e certamente alguns fora daqui e muitas vezes aqui, para isso ser uma evolução. Então você evolui com tudo isso. Existe a comunicação que é a mediunidade, que é uma coisa meio assustadora, as pessoas falam, aquela pessoa lá mexe com essas coisas. Ô, André, já que você vai no centro lá, pergunta lá para mim, lá de mim, lá, né? Quem nunca escutou isso, assim, né? Já que você vai lá, pergunta de mim lá. Mas pergunta de mim para quem? É para o médium, né? O espírito lá, pergunta de mim. A pessoa não tem coragem nem de ir, ela manda o outro perguntar. Por quê? Essa coisa de mediunidade tem toda uma mística, uma aura, assim, de uma coisa do outro mundo superior, uma coisa que sabe mais que a gente. E o Kardec
Falar de uma forma simples, a mediunidade é comunicação. Então, vocês veem, você para ter uma filosofia para a vida, você vai trabalhando com esses conceitos na tua vida, na tua existência. Se existem fraudes, se existem mau uso, é como tudo. Tudo que nós conhecemos tem o bom uso e o mau uso. Tem os abusos, as más interpretações. Por isso que o Espiritismo necessita de estudo. As pessoas precisam ler Allan Kardec. Precisa pegar, eu tenho preguiça de ler o livro do Allan Kardec, não tem uma figurinha, tem um desenhinho. Pega aquele pequenininho chamado Que é o Espiritismo. Já dá para ter uma ótima base. Pega o Livro dos Espíritos e lê a introdução do Livro dos Espíritos. É fundamental que a pessoa leia a introdução, porque na introdução do Livro dos Espíritos está contida a filosofia espírita. Ela está lá, depois de desdobramentos. Aí você vai começar a entender essas questões, que não têm respostas, às vezes, absoluta, mas elas têm uma ligação entre elas que dá um sentido à vida. O Espiritismo, ele te dá um começo, meio e fim, de onde você veio, de onde que você está fazendo aqui, para onde você vai, dá um ordenamento naquilo, não é uma coisa jogada. O Espiritismo, ele te dá uma diretriz filosófica. Ali não gostei. Legal. Eu também li tantas outras coisas, participei de outras, e não gostei. Bacana. Não tem importância. Mas você quer ser espírita, você tem a curiosidade, você tem que estudar. Para você que tem uma filosofia para a vida, esses conceitos espíritas são importantes. Eu nunca vou esquecer, assim, às vezes, situações dramáticas, né, a gente se depara, a gente fica na dúvida, poxa, mas o espírita se porta assim? O espírito é um ser humano como outro qualquer, vai se portar da forma como o sentimento da pessoa estiver no momento, porque eu disse, não tem regras de conduta. O Espiritismo não pode ninguém dizer que você tem que se portar somente dessa forma. Numa festa, sim. Você vai no local, você tem que se portar assim. Não existe. Você é você. A sociedade diz normas de conduta, prega regras de conduta, e a gente segue porque nós vivemos em sociedade. Porque o espírita, ele tem que viver na sociedade respeitando as regras da sociedade. Se não concordar com as regras, lutar para mudar e não simplesmente infringir as regras. Isso vale para o nosso condomínio, para quem mora em prédio, para a nossa vilazinha de casas, no nosso emprego, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no nosso pequeno planeta. Essa terra plana, azul, maravilhosa, né? Vale para tudo. Você segue regras que existem de convivência. Por que tem que ter as regras de convivência? Porque cada pessoa tem uma ideia. Cada pessoa pensa o mundo à sua forma, como eu disse lá no começo, interpretando, adaptando conhecimentos e escolhas. Então, quando você junta esse monte de adaptações, conhecimentos e escolhas num aglomeradinho, se você não puser regras, a coisa vai ser difícil. Com regras, ela é difícil. Sem regras, ela se tornaria impossível. Então, nós temos que seguir as regras. Todas são boas? Não. E nós vamos mudando as regras. Mas nós não podemos infringi-las, porque a gente acha que está errado. Não é só falar que acredita nas coisas assim, você tem que praticar. Ninguém gosta de ver a cidade suja. Porque todo mundo que eu conheço, que viaja para o exterior, dependendo do país, fala assim, nossa, não tem um papel no chão lá. Nossa, eu fui para a praia não sei aonde, não tem uma sujeira. Legal. E por que aqui tem? Porque a gente joga. Ah, eu não jogo. Ótimo. Mas se tem é porque a gente joga.
Então a gente fala que gosta de uma coisa, mas na primeira oportunidade faz outra. Então não adianta só a teoria, por isso que eu disse no começo, a prática é fundamental. Você lutar contra na sua existência os costumes que você aprendeu e mudar de ideia, mudar aquilo que já hoje é considerado errado, faz parte do aprendizado. A mudança de ideia não faz você uma pessoa sem caráter, sem opinião, a pessoa de opinião fraca vive mudando de ideia. É por isso que eu não faço tatuagem. Porque eu vou mudar de ideia. Vou me arrepender daquele negócio e não vai dar para tirar mais. Depois vai cobrir, vai dar mais trabalho, vai doer em dobro, né? Vai ter que cobrir. Então a gente pode mudar de ideia e tem que mudar de ideia. Há uns anos as coisas funcionavam de um jeito e elas mudam. E nós temos a obrigação de mudar junto. O Kardec não deixou isso para a gente de legado? O Kardec falou assim, ó, o Espiritismo é esse grupo de conhecimentos. Se um dia provarem que ele está errado, a provar de verdade, não eu acho, não, provou, isso aqui que o Kardec falou, não virou. Qual a obrigação do espírita? Mudar de ideia. Acompanhar o que foi verdade. Porque o Kardec não era dono da verdade, muito menos os espíritos. E ele deixou isso para a gente. Se provarem que aquela teoria está errada, a gente muda. Qual o problema? Nós não somos postes. Nós falamos de evolução e quando muda alguma coisa a gente se recusa. Teve uma guerra quando lançaram uma ideia de atualização do espiritismo no começo dos anos 2000, se eu não me engano. Mas se tivesse pessoal armado lá, tinham se matado, porque imagina alterar o espiritismo, ninguém fala em alterar. Você vai atualizar conceitos. Que as coisas mudam. Kardec falou que todos os planetas aqui no sistema solar, Kardec não, os espíritos, né? Eram habitados. Tinham vida. Até agora não acharam. Fica em suspenso. Na Lua não tem ninguém. Marte, pelo jeito, também não tem ninguém. Ah, o Kardec estava errado? Não. E se ele tivesse errado? A gente muda. Não tem. Ele falou que teria, mas não tem. Não tem. É isso que ele deixou para a gente. A possibilidade de mudanças. Você pode e deve mudar de ideia. Nós crescemos com costumes e hábitos que foram mudando. A nossa sociedade, assim, onde a gente vive, na casa da gente, quantos costumes tinham quando a gente era criança e hoje já não se praticam mais? Na escola, sala de menino, sala de menina, né? Os castigos, as palmatórias, os mais antigos, enfim, uma série de as coisas mudam e a gente tem que mudar junto. O Espiritismo dá isso para a gente, a filosofia espírita para a nossa vida é mude quando você achar que a mudança é para melhor. Não pode relutar, porque eu sempre pensei assim, sempre foi assim, agora vai mudar? Vai. Se você não quiser, as coisas vão mudar do mesmo jeito. Não tem outra forma. O mundo caminha. Você gostando ou não gostando. Ah, não acredito que o homem foi para a Lua. Paciência. Não muda nada. Foi. Não quer acreditar, não acredita. Isso não muda absolutamente nada. O Espiritismo não determinando condutas assim, e as questões espíritas não podem ser tratadas como fé, porque eu não posso acreditar em reencarnação, acreditar na comunicação. Eu tenho que ter a reencarnação como algo plausível, útil e faça algum sentido. Não simplesmente ter fé. Ah, eu acredito e ponto. Não. Você trabalha com a possibilidade de reencarnação, evolução e comunicação, porque isso é útil para a tua existência. Faz de você um ser cósmico, como diz o Dr. Freeman lá no Bernardino, né? Você é um ser cósmico. Você faz parte do universo. O Espiritismo coloca para a gente que nós somos ajudantes da obra do Criador. Nós estamos aqui para ajudar a construir. Ah, mas a gente só destrói. A destruição também faz parte da construção. Sinto muito em dizer, a gente não consegue ter nada do que nós temos em casa sem tirar da natureza. Essa mesa que a gente usa, um dia foi uma árvore. Essa mesa, minha mesa é de ferro. Vocês acham que o ferro vem de onde? Derrubaram quantas árvores para tirar o pó de ferro da terra?
Queimou quanto de carvão, de petróleo, de gás para fazer aquele pó de ferro virar a sua mesa? Quanto gastou de energia elétrica para que aquele ferro feito lá na Cozipa, que mudou de nome, né? Cozipa não existe mais, transformasse numa mesa, na sua cadeira, a sua roupa. Ah, mas o meu é algodão. Vem da onde? Tem que plantar. Tem que derrubar a árvore para plantar algodão. Tem que limpar a terra. Vai matar cobra, vai matar... Vai matar bichinho no algodão. Aí o cara inventa um pesticida lá para matar o bichinho. Mas mata o mosquito, mata. Tudo que a gente tem vem da natureza. O problema é o abuso do uso. A questão do equilíbrio. Mas tudo que a gente tem vem da natureza. Ninguém quer comprar um guarda-roupa de madeira ruim. Todo mundo quer bater no guarda-roupa. Eu quero um de madeira de verdade. Madeira de verdade é aquelas toras do Amazonas lá enorme. Que é a madeira de verdade. Então, nós vivemos da natureza. O Espiritismo dá isso pra gente. Explica, ó, vocês vivem, vocês fazem parte do universo. Não adianta refugar. Você está aí e tem que viver, tem que conviver com isso. Existe toda uma modificação, uma evolução acontecendo, você querendo ou não. Nós não fomos convidados para a globalização. Nós não fomos convidados para a modernidade. Isso aqui que nós temos na frente da gente, nós estamos conversando aqui à distância, nós não fomos convidados. Foi imposto. Isso surgiu. E nós nos adaptamos. Primeira frase que eu falei, adaptando conhecimentos, fazendo escolhas. Nós adaptamos o nosso conhecimento ao computador e fizemos uma escolha por fazer uma reunião no computador. É que as coisas passam rápido e a gente nem se dá conta do que a gente faz. Todo conhecimento que a gente vai aprendendo, ele só tem utilidade em uma situação. Quando você coloca em prática. Você aprende e coloca em prática. A mãe da minha amiga Adleia, ela sempre falava uma historinha bonitinha do lenhador na floresta, né? Que a pessoa entrava numa floresta, se perdia, mas encontrava um lenhador, o lenhador dizia o caminho. A pessoa ia, se perdia, achava um outro lenhador, ele dizia o caminho. A pessoa chegava lá no alto, encontrava o outro lenhador, falava, nossa, chegamos até aqui, parabéns, você chegou até aqui. Ela falou, o que eu faço agora? Volta e vai ser o lenhador. Então, você aprendeu o caminho. Então, você volta e vai ensinar. Esse é o espírito evoluído. O espírito evoluído é aquele que aprende e volta para ensinar. Não é aquele que fica sentado num local contemplando os outros se lascando aqui na Terra. Cuidando da vida dos outros. Ah, você foi malvado. Eu vou julgar você. Quando você desencarnar, aonde você vai, eu julgo. Aí não seria um espírito de luz. Não seria um espírito evoluído. Seria um espírito fofoqueiro. Que ele está julgando a vida dos outros. Então o espírito evoluído é aquele que aprende e volta para ensinar. Então, todo o conhecimento que a gente adquire, ele só tem valor quando a gente põe em prática. Tanto que o Kardec é perguntado, né? Que vale aquele pessoal que vai para as montanhas se isolarem, pessoal nos mosteiros, nos conventos, que dedicam a vida a rezar, a oração. Ele, bonzinho, né? Que ele era educado, e fala, não tem muita utilidade, não. Porque nós vivemos em coletividade, você se isola, não tem muita utilidade nem para você, talvez. Mas se você se isolar por um período e voltar e aplicar aquilo que aprendeu, legal. Então o Espiritismo traz isso, a filosofia espírita para a vida, ela traz essa visão do mundo, onde você aprende para voltar e ensinar. Não é assim na nossa vida. Você nasce, vai estudando, vai na escola, tudo, você se forma e vai dar aula. O que você faz? Por que você vai dar aula? Para ensinar tudo aquilo que você aprendeu. Isso está plenamente coerente com a filosofia espírita, onde você tem a obrigação de ser útil. Então você volta e ensina. A gente não pode ter medo nem vergonha de contestar
assuntos polêmicos, né? Porque a gente cresceu ouvindo assim, religião não se discute. Política e religião não se discute. Política, religião e futebol não se discute. Política, religião, futebol e os costumes morais daqui a gente não discute. Quer dizer, nós passamos a vida inteira escutando assim, não se discute. Porque a nossa vida é política, não partidária, política, de convivência. A nossa vida é com assuntos polêmicos. Existe aborto. Eu sou contra. Também sou. Posso contar um segredo? Ele continua acontecendo. Sou totalmente contra. Bacana. Faço campanha contra. Lindo. Saio na internet politicamente corretíssimo. Ganho a estrelinha de honra. Mas ele continua acontecendo. E aí? Não se discute o assunto? Não. Eutanásia. Agora está meio fora de moda, né? Mas falava muito antigamente. Nossa, não se discute. O assunto só vai ser melhorado, a questão, se você discutir. A questão, questões sexuais. Em 1976, 77, 78, eu sou velhinho já, hein? Eu via na televisão uma discussão para educação sexual nas escolas. Minha mãe era terrivelmente contra. Nós estamos em 2000 e pouco, 2021. Não mudou nada ainda. Por questões pseudo-morais, ninguém fala de educação sexual nas escolas. Alcione pode dizer para mim se seria útil ou não, como médica ginecologista, que trata de grávidas precoces, super precoces, além do precoce e pós-precoce, né? Se seria útil ou não. Uma educação sexual. Não é, as pessoas falam, ensina pornografia na escola. Não. Todo mundo aqui nasceu por causa de ato sexual. Todo mundo tem as suas famílias por causa de atos sexuais. Todo mundo se arruma, fica bonito, cheirosinho, passa um perfuminho por atração sexual. E a gente não fala, a coisa não melhora. Aí impuseram meio que à força as questões de homossexualidade e as questões raciais. E vocês viram como é difícil, quando você toca no assunto sexual, a luta contra, o desespero com a sexualidade alheia, a preocupação que certas pessoas têm com a sexualidade do próximo. Não admite. Acha que tem que ser como ele acha que é certo. Nem ele é certo, porque ninguém é normal. Todo mundo tem seus segredos. E a gente não discute. Mas melhorou. Porque nos anos 80, eu já conversei com o Alcione sobre isso. Nos anos 80, por o cara ser Quando ele tinha... O Clodovil contava muito isso, né? Aquela piada, o Clodovil contava. Às vezes você fica de saia justa, de sapato alto, correndo da polícia na praia, né? Ele falava muito, porque era o homossexual fugindo da polícia, que era quase um crime. O homem vestido de mulher era quase um crime. Então ele tinha que ser bom de corrida, porque ele sofria muita violência. E hoje sofre muito, mas um pouco menos. Hoje, pelo menos, se fala, tenta se defender. Então, o Espiritismo traz para a gente todos esses temas para a gente discutir. Sem nenhum momento ditar regras. Família é homem e mulher. Fora isso, não é família. Não. Família é a pessoa que mora sozinha, com 2 pais, com 3 pais, com 2 mães, com 3 mães, com 2 pais e uma mãe, não importa. É onde a pessoa tem o abrigo da sua existência. Ali é a sua família. O Espiritismo deixa em aberto para a gente a possibilidade de discutir todos os temas. E a nossa sociedade ainda reluta muito. Mas melhorou bastante. Mas ainda reluta muito. A gente não pode ter vergonha de discutir esses assuntos.
porque fazem parte faz parte, né, da nossa existência. As questões culturais, nossa, então isso aí é uma coisa... No meu tempo não era assim. Que pena, né? Às vezes eu brinco, assim, eu vejo os filhos de amigos meus, né? O cara lá, 15, 16 anos, chega com a namorada em casa, sexta-feira à noite, pacote de pipoca. Minha namorada vai dormir aqui o fim de semana. Me dá uma inveja, que vocês não têm noção. Na minha época não era assim. Era muito difícil. Era um sofrimento. No meu tempo não era assim. Que azar, né? Passou 10, 20 anos, a coisa melhorou muito. Era um sufoco danado. Hoje a coisa está mais liberal. E as pessoas vivem mais felizes. Né? Porque as coisas sempre acontecem. Você, querendo ou não. Querendo ou não, as coisas acontecem. Então o espírita, ele tem a obrigação de enfrentar os problemas sociais de frente, os costumes de frente, discutir. Discutir não é brigar. Discutir, trocar ideias, perguntar por quê. Porque o espiritismo surge com as perguntas que o Kardec fez. Nem tanto as respostas foram compiladas, mas as perguntas foram muito boas. Então, quando a gente vai conversar sobre algum tema com pessoas que não concordam, tem que se perguntar o porquê. Tem que se entender o porquê da negação. Não pode ser não é porque não é, não é porque não pode. Não é porque nunca foi assim, não vai mudar. Não, as coisas mudam. A filosofia de espírita para a vida é isso, é aprender e mudar. A gente está sempre tentando fazer algo na nossa existência. E nem sempre a gente consegue. Aí muitos espiritualistas ou espíritas falam assim, é chato, o cara morreu, não saiu da casa dele, o espírito continua na casa, porque ele deixou coisas incompletas. Caramba! Se porque você vai morrer um dia, desencarnar, outro nome que queiram dar, vai voltar porque você deixou coisas incompletas, sinto em dizer, você vai morrer e vai deixar coisas incompletas. Não existe ponto final. Não existe o completei. Vou morrer em paz. Não. Por isso que muita gente tem, quando vai ficando mais velhinho assim, né? Os cabelos vai caindo, vai ficando tudo branco. Bate um remorso, aquele remorso. Ai, porque eu fiz isso? Ai, porque eu não fiz aquilo? Não fez. Ou fez. Bola para frente. No mundo não vai voltar para trás para você corrigir o que você acha que é errado. As coisas seguem. Então as pessoas têm esse hábito de falar, eu vou ficar vagando por aí procurando as pessoas para terminar algo que eu não fiz. Não, as coisas continuam. E você vai morrer certamente um dia e deixar um monte de coisa para trás que você não fez. Porque não tem como fazer tudo. Eu era preguiçoso, não fiz. Ajudou também, né? Você não fazer. Mas mesmo você sendo ativo, vai ficar um monte de coisa para fazer. Faz parte da existência. Eu tenho que voltar para pedir perdão. Desencana. Desencana. Às vezes o mal que você fez ajudou uma outra pessoa. A pessoa já perdoou se fez mal a ela. Ela está seguindo a vida dela. Não vai voltar para atormentar. Não existe fim. Segue. Aí entra numa parte difícil, não só para o espírita, mas para todo mundo. Mas o espiritismo, uma filosofia para a vida, te obriga. Olha eu falando que obriga, hein? Eu falei que não tem regras, não tem conduta, e falei que obriga. Que contradição, né? Respeitar quem age e pensa de forma diferente, por mais difícil que possa ser. Isso é lindo de falar. Né? É lindo de falar. Você viver, respeitar quem pensa e age de forma diferente de você. Porque cada um tem uma ideia. Eu bloqueio um monte de gente no Facebook todo dia. Não dá. Eu não teria que aceitar, a pessoa pensa diferente? Teria, mas ainda não consigo tanto.
Então, para não brigar com aquela pessoa, eu dou aquele soneca de 30 dias. Puf, daqui a 30 dias, quando a pessoa acordar, opa, acordou, continua. Puf, mais 30. Eu não rompo a amizade. Mas eu boto para dormir 30 dias. Por quê? Porque é difícil você conviver com quem pensa diferente de você. É uma arte. Você pode até se isolar, mas você não pode renegar aquela pessoa que pensa diferente de você. Você não pode destratar a pessoa que pensa diferente de você. Você não pode agredir a pessoa que pensa diferente de você. Você pode dar um tempo para a tua cabeça poder assimilar aquilo e um dia talvez fazer os porquês. Porque vocês já pensaram que a outra pessoa pensa a mesma coisa de você? Te botou para dormir no Facebook 30 dias também porque você escreveu alguma coisa que ela não gostou? Ou você acha que é só você que não gosta dos outros? Dado que o outro falou. Os outros também certamente não gostam. E dá lá, bota você para dormir 30 dias. E é um direito que tem, está na regra. E a gente tem que lutar e experimentar conviver com os diferentes. Que não é fácil. É uma das coisas mais difíceis. Porque você está falando em relacionamentos humanos. E relacionamento humano é a coisa mais difícil que existe. Lembra da história bíblica lá, né? 2 pessoas brigaram, foram expulsos do condomínio, 4 pessoas na face da terra, primeiro homicídio. Né? Então, convívio humano é dificílimo. Aquilo lá é uma alegoria, mas já está mostrando que o convívio é difícil. Em 2 já deu problema, foram expulsos. Em 4 teve um homicídio. Então, é difícil. A gente tem que lutar. Nossa obrigação moral é lutar para conviver com as pessoas que pensam de forma diferente, sem confrontos. Você não é obrigado a sair para comer uma pizza, tomar um sorvete e ir no cinema. Convidar para vir jantar em casa, quando tudo isso melhorar, claro. Mas você também não vai destratar as pessoas. Ficar só com os iguais é muito fácil, é muito gostoso. A gente tem que tentar não colocar regra na vida dos outros, por mais lógico que possa parecer. Porque, se eu fosse você, Alcione, não faria dessa forma. Mas se eu fosse você, mas eu não sou. Entendeu? Então faz você do jeito que você quiser. Eu estou tentando botar uma regrinha na sua vida, mas se eu fosse você, como eu não sou. Se fosse comigo, Andréia. Você ia ver só se fosse comigo. Porque eu dou um boi para não entrar numa briga. Dou uma boiada para não sair da briga. Não, tá errado. Deu um boi para não entrar na briga. E deu uma boiada para sair da briga. Não mexe comigo que eu sou legal. Mas não me tira do sério. Decide o que você é, né? Colocar regra na vida dos outros hoje em dia é uma beleza. É uma delícia. Hoje em dia tem um termo interessante que até agora eu não entendi, é de verdade, o tal de bloquear a pessoa, né? É assim que fala, né? Bloqueia a pessoa. A pessoa falou uma besteira pública. Vamos bloquear aquela pessoa, lá, cancelar a pessoa. Lembrei do termo, cancelamento. Como cancelar a pessoa? Vamos todo mundo sair das redes sociais dela, vamos ligar para os patrocinadores dela, falar, eu não vou comprar mais teu produto porque você está patrocinando aquela pessoa. Vamos cancelar, botar a nossa raiva para fora. Eu sei, ninguém fala que assiste, mas rolou um Big Brother agora aí, né? Dá uma audiência desgraçada aquilo lá. O que a gente faz assistindo aquilo lá? Julga e condena. E executa. Porque você liga lá, telefona na internet lá pro cara ir embora. Punição. Falou besteira. Eu não gostei. Eu condeno ele a sair fora. Eu vou lá votar, ficar gastando o dedo na tecla lá pro cara ir embora. A gente tá botando regra na vida das pessoas. É uma diversão. Isso é terrível. Isso é terrível. Com as redes sociais, então, nossa. Há 2 eleições atrás, eu escrevi um negócio no Facebook lá que eu achei... Mas escrevi, não, eu repassei uma frase que eu achei bonitinha, engraçada, irônica. Embaixo tinha a assinatura de um partido não muito simpático pela maioria dos meus amigos, mas eu quase fui linchado. Eu não tinha visto aquela frase embaixo, aquela assinatura.
Achei legal a frase, e pus. A gente é patrulhado, as pessoas querem pôr regras nas nossas vidas, e a gente não pode deixar isso acontecer. Você deixa de ser você se você deixar a sua vida ficar com regras. Filosofia para a vida, o espiritismo, é colocando em prática o que você aprende, de útil. Né? Sem querer passar por cima de ninguém, obrigar ninguém a pensar que nem você. A gente não pode obrigar as pessoas a serem isso, serem aquilo, a gente não tem esse direito. A gente não gosta quando alguém chega próximo da gente e queira nos induzir a acreditar e pensar que nem ela. A gente não gosta, por que a gente vai fazer igual? O espiritismo é uma forma de pensar livre. Tudo vai acontecendo. Nada fica passível, fica parado. Não tem essa de ficar reclamando. Você tem que seguir, não tem jeito. Também não manda você sofrer em silêncio. O sofrimento faz parte da existência, mas você tem que bater de frente. A hora que você sofrer, que sofra. A hora que se ficar triste, que chore. A hora que ficar alegre, que ria. A hora que ficar contente, externe. A hora que estiver numa festa, festeje. A hora que estiver num lugar religioso, respeite. É isso que o Espiritismo pede para você ser uma pessoa daquele momento, da vida onde você está. Nós nunca vamos ter uma existência 100% tranquila. Aquela estabilidade. Não vai, porque quando você evoluir, você tem que voltar para ensinar. Quando você evoluir, você vai dar o seu exemplo. E não é fácil. Pega os grandes vultos morais da humanidade que a gente conhece. Todos sofreram fisicamente bastante. Porque é difícil pra caramba você voltar com conhecimento e tentar ensinar um pouco de moral. Moral. O Kardec fala que a reencarnação ela tem como a função de você superar as vicissitudes da vida. É passar pelas coisas que existem. Você não vai evoluir em linha reta e você não vai andar para trás. Mas você vai evoluir de acordo com o seu esforço, o seu conhecimento, aquilo que você faz com o que você conhece. Viver com coerência, sempre questionar, sempre tentar construir algo útil. É muito simples. Caminho para a vida. Vocês têm aquela fotografia número 1? Para colocar? Coloquei, são 2 fotos que eu quero mostrar. A Rita vai pôr já. A fotografia número 1, que é a coisa mais normal que a gente vê, porque nós somos livres para fazer escolhas, né? Nós nos deparamos muitas vezes com um quadro semelhante a esse que vai aparecer aqui, eu espero que ele apareça. Esse. Bacana. É você ali, poderia ser uma mulher, tá? Podiam ser um homem e uma mulher. 2 homens, 2 mulheres. Diante de 2 caminhos. Olha que judiação com o ser humano. A gente está cansado de ver essa história. Você tem 2 caminhos. Você vai para cima, você vai para baixo. Você vai para a esquerda, você vai para a direita. Ou você vai para o bem, ou você vai para o mal. Isso é uma coisa terrível. Porque você não sabe para onde você tem que ir. E ali está dizendo, se você for para lá, você vai ficar lá e vai sofrer as consequências de lá. Se você for para o outro lado, vai sofrer do outro lado. Põe a outra foto, por favor, gente. A outra foto, ela mostra um pouquinho mais como seria a vida do quem tem o espiritismo como filosofia para a vida. Olha quantos caminhos. Para qual que eu vou? Qualquer um. Vai dar certo? Não sei. Vai ser bom? Não sei. E se for bom? Ótimo. Quando acabar esse caminho, faço outro. O espiritismo abre isso para você. Escolha. Faça. Ninguém vai te julgar lá no fim. Ninguém vai estar lá no fim dizendo, escolheu o caminho errado, hein? Não. Você escolheu um caminho. Porque ou você tem o livre-arbítrio,
ou você não tem. A gente adora falar no livre-arbítrio. A livre-arbítrio é isso aí, ó. A dúvida te persegue eternamente. Quando eu dava muito curso básico aí no Centro Espírita Allan Kardec, tinha uma moça que fez um curso comigo uma vez, ela ficou com uma raiva de mim, assim, que ela falava assim, tudo você responde como talvez. Mas talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque nós sabemos de tudo isso que o Espiritismo proporciona. Como eu digo sempre, a gente conhece a lição de cor. Só nos resta aprender. E o aprender é ir por qualquer caminho. Você nunca vai estar sozinho, sempre vai ter gente, sempre vão ter espíritos encarnados e desencarnados juntos. Você vai acertar, você vai errar um monte. Vai se arrepender um monte, mas vai estar fazendo algo. Essa é a filosofia espírita para a vida. Fazer. Não em quantidade, mas fazer. Não tem como viver nesse mundo sendo espírita, sem querer fazer algo. Aí o caminho certo. Escolha. Assuma as consequências boas e não boas, porque faz parte. Não existe o caminho perfeito. Existe o caminho que vai se tornar bom. Se o caminho for ruim, você vai aprender. Se for bom, você vai aprender. Essa é a nossa existência. Então, Sandra, vai entrar agora ao encerramento. Depois, encerramento. Tá bom. Aí o pessoal vai entender. Tá, então eu quero agradecer a presença de todos. E sempre aquela coisa do vai e faz. Certo ou errado, te vê depois. Muito obrigado pela paciência. E vamos agora a uma outra música que a Sandra vai colocar agora para a gente. Obrigada, Jaime. Obrigado. Pelas suas reflexões, pelos seus pensamentos que nos fazem também aí, né? Que nos obrigam a refletir também. E aí achei interessante quando você falou isso. Nossa, estou falando em obrigar quando o espiritismo, né, não tem regras, não teria esse tipo de obrigação, mas é uma obrigação moral, né? A obrigação do aprendizado, a obrigação de fazer alguma coisa, como você falou, de fazer algo, né? De fazer as escolhas. Achei bem interessante a sua abordagem, né? Essa filosofia para a vida. Então, Jaime, vamos resumir, seria escolher, fazer, o que mais? É isso, você vai, é atividade. Escolhe e vai, é isso, né? O resumo da filosofia espírita para a vida é vai. Né? Vai, aprenda, tire a utilidade daquilo, e vai dar certo, vai dar errado, são consequências. Provavelmente vai dar certo, provavelmente vai dar errado. O errado e o certo vão sempre caminhar junto. Por mais certo que dê, também deu errado alguma coisa. Por mais errado que dê, alguma coisa dê certo. É chato, eu sei que é chato. Não vai ter o 100% bom, nem o 100% ruim. Tá? Ninguém vai ser condenado à eterna felicidade, nem ao eterno sofrimento. Você é condenado a trabalhar só, a produzir. Isso é. O espírito é ativo. Você está fadado a produzir, a trabalhar, a conhecer, a participar e interagir. Querendo ou não. Vai interagir, não tem jeito. E outro aspecto que você colocou também é a questão de mudar, né? A filosofia espírita, a nossa filosofia para a vida seria essa, o conhecer, o aprender. Você vai mudando. Se você realmente aprende, como dizia o personagem do Chico Anísio, o Alberto Roberto, eu introjecto, ele falava, ele introjectou, né? Aquele cabelo com aquela redinha para não desmanchar, assim, né? Introjecta, o que é? Você põe para dentro de você de verdade aquilo lá, acabou, né? A hora que você aprende de verdade mesmo, a coisa flui, é que nem dirigir, é que nem andar, é que nem fazer um monte de coisa que você faz e nem percebe, porque de fato você aprendeu. Que é difícil pra caramba, não é fácil não tem nada fácil, nada é de graça, e faz parte da nossa existência é assim, não vamos ficar brigando contra ela, que é pior. Tá bom. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Tem vários comentários aqui no chat, sabe, Jaime, que você pode ir aí já lendo, né?
dizendo que sempre gosta de ouvir você. Isso é a Andréia, né? Já não é só a Andréia, não, tem outra, Leonardo está agradecendo, tem bastante coisa sobre comentários durante você foi falando, a gente foi trocando algumas ideias também aqui, tá? E eu até, Jaime, é interessante também quando você coloca que a gente tem que aprender a conviver com o diferente, respeitar, né? E ao mesmo tempo, quando você fala isso, ao mesmo tempo eu bloqueio todo mundo no Facebook, quer dizer, a gente tem que fazer isso. A gente tem que aprender a conviver, mas o difícil não é só conviver, o difícil é a gente saber falar, argumentar ou não falar, tentar conviver, mas também não dá para a gente como é que eu vou explicar? Não dá para a gente se omitir. Como você mesmo falou, a gente tem que discutir, a gente não pode só ficar se omitindo para não poder... Tem que tentar não brigar, empate, né? A gente tem que aprender a falar. Porque senão a gente fica só engolindo e não consegue falar, não consegue trocar essa ideia, não consegue pôr em discussão o assunto, né? Porque todos os temas, né? Se a gente não discutir, a gente resolve simplesmente não falar, calar. E você sabe que no nosso movimento espírita de Santos, da Baixada de Santos, né? Mais particularmente de Santos, a gente tem essa característica de debates e de discussão, e quando a gente saía daqui para eventos fora da cidade, e que a gente saía discutindo, as pessoas estranhavam muito. E hoje, até na nossa vida pessoal, profissional, quando a gente está discutindo, as pessoas já levam isso para o lado, mas a gente aprendeu a fazer isso, a gente aprendeu a debater, a não aceitar as coisas, mas não é todo mundo que faz isso, né? Não, as pessoas não conseguem fazer isso. O Kardec pedia, né, para que as pessoas analisassem as comunicações mediúnicas, né? Com o senhor, nós discutimos esses dias isso. O Kardec fala, pegue a comunicação mediúnica e analise. Nossa, você causa um problemão. Se a pessoa não tiver naquela cultura desprendida de uma análise, ela vai se sentir ofendida se você não gostar. Você não pode chegar no centro espírita e falar, posso analisar as comunicações mediúnicas com estudo? Você vai ofender as pessoas. Então, a gente tem essa dificuldade, e a nossa obrigação é essa, é tentar explicar que nós estamos aqui para aprender. Né? E a gente não sabe tudo. Então, aprender é causar divergências mesmo, não tem jeito. Ô, Jaime, pelo que você falou, é João falando aqui, vou pôr minha carinha aqui. Opa, por exemplo, o espiritismo é as casas espíritas são outras, né? Elas trabalham com outras ideias, né? A gente vê que esses temas que você colocou aí, há muita descriminalização. Poucas casas espíritas. Se você, por exemplo, se for numa casa espírita duvidar do que Chico Xavier, as mediunidades do Chico Xavier, você já sai de lá meio... Pedrejado. Os caras já querem te mandar embora. É difícil, rapaz. Difícil. E temas que a gente discute aí no SEAC Santos, por exemplo, aborto, homossexualismo, não são discutidos em outras casas espíritas. Isso, infelizmente. Pode ter certeza. Hã? Infelizmente. Mas então, tem questão de ir colocando em prática. Tem muito tabu ainda. Tem muito tabu. Por isso que eu falo, o espiritismo ele é abrangente, né? Ele é livre pensador. Mas as casas espíritas, não. O próprio Centro Espírita Allan Kardec tem fotografias, né? Homens de um lado, mulheres do outro, né? Fotos antigas. Mas isso foi na década do século retrasado, né, Jaime? Mas já passou. Retrasado. Já é muito tempo, né? A gente foi avançando, né? A Cíntia tinha levantado, ia falar alguma coisa? A Cíntia e tem mais alguém? A Andréia levantou? Alguém levantou a mão? Não. Sim, chega mais pertinho que dá para ouvir. Então, o que eu acho é aceitar as diferenças. A gente consegue conviver bem e ter uma dialética legal quando a gente fica no campo das ideias e não leva para o campo pessoal. A dificuldade que eu vejo dos seres é assim, ó. Eu não gosto da forma que a Cíntia pensa, eu passo a não gostar da Cíntia. Um problema assim. Então, eu acredito que a gente amadurece e quando a gente consegue olhar, não, essa pessoa pensa, aí você também tenta contextualizar, tenta ver o que ela está vivendo, tenta ver o que ela passou, por que ela pensa assim.
Quando a gente não gosta, né, Cíntia? Quando a gente não gosta de alguma coisa que falam pra gente, que a gente vê, que a gente escuta, a gente tem a tendência a se isolar é o mínimo, e a agressividade vem na sequência, né? Você se torna agressivo, né? Você vê hoje em dia nas redes sociais aplausos em agressividades, né? Porque a pessoa pensa ou fala de forma diferente, e não estou dizendo quem está certo e quem está errado, não vou entrar em questão nenhuma disso, mas você vê, né? Então é difícil mesmo, é a nossa arte, é a nossa existência, conviver e tentar conviver com as diferenças. Não é fácil, é difícil. E a gente está passando por uma fase também, Jair, que não é só não é só aprender a conviver com as diferenças, mas de conviver com as mágoas, porque a gente percebeu, né, e descobriu nos últimos 2 anos o pensamento, a forma como as pessoas pensam sobre determinados assuntos. Se escancarou, e aí muitas pessoas, aquelas que a gente não sabia que pensavam dessa forma, acabam nos trazendo uma certa decepção, mas a decepção é muito profunda, sabe? Não é uma decepção rasa. Então, a gente também vai ter que aprender a conviver com esse sentimento, aprender a superar, talvez, porque é muita mágoa, é muita decepção. Eu essa semana, inclusive, eu postei, né? Meu Face teve bastante reação, essa frase, assim, do tipo, eu vejo espíritas defendendo o fascismo. Era aquela figura do menino que dizia que via, né, falava com os mortos. Aí o outro pergunta, mas com que frequência? O tempo todo. E aí isso decepciona muito, essas visões de mundo que não valorizam o ser humano, nem a evolução, nem a igualdade, nem a justiça social, isso nos decepciona muito. Então nós temos que aprender a desenvolver um mecanismo aí para conviver com isso aí também, né? Não sei, o que você acha? É dificílimo, aquilo que eu falei. Eu não sei ainda lidar também. A gente está tentando. É a nossa arte, né? É como eu disse, a música que você vai colocar agora, a lição a gente sabe, só nos resta aprender, né? Você está no ponto com ela aí? Não, ainda não, Jaime. Eu já vou chegar lá. Ah, tá bom. Desculpa. Nós nem saímos direito, então. Nós só podemos colocar no final, porque a gente não pode transmitir pelo Face. Tá. Isso, é por conta do Face. Ah, tá bom. É verdade. Mas todo mundo vai entender direitinho a mensagem final que vai fechar com a sua fala da sua palestra, tá bom? Tá bom. Fica à vontade. Alguém quer fazer? A Ivana tem fazendo bastante comentários aqui. Você quer falar alguma coisa, Ivana? Eu não consigo te eu ver. prefiro ficar quieta, querida. Prefiro não Só falar. comentar, né? Tá, depois a gente passa os comentários para o Jaime também. Bom, gente, mais alguma coisa? Não? Então tá bom. Vamos fazer, Alcione. então. Nada a falar, Alcione. Magda. Jaime, parabéns. Não, sem elogiar, pelo amor de Deus. Não, foi bem legal. Foi mesmo, muito Os obrigada. amigos não Jaime. valem. É sempre muito bom a gente trazer, né, Mas você sabe essa realidade nossa, né? Isso é Não, muito e os amigos, quando não gosta, também falam. bom, né? Então, amigo é amigo. Né? A gente fala, mas foi legal. Bem Tá ok. pra frente. Então, mais uma Sandra. vez. Oi. Sandra, Quem não vai ter aviso hoje? Tem algum aviso para dar? Tem, Não? tem sim, Ah, tem. João, e muito importante os avisos. Eu queria só agradecer ao Jaime mais uma vez, né, e mais uma salva de palmas para o nosso amigo. Em breve estaremos com ele novamente aí no segundo semestre. Eu quero fazer a divulgação da semana... Primeiro eu vou fazer a divulgação do evento que começa essa sexta-feira, tá, gente? É o nosso primeiro Círculo de Estudos e Debates desse ano, que vai ser coordenado pelo Reinaldo de Lutia. A Rita vai colocar para a gente aí o cartaz, para a gente divulgar, para vocês divulgarem, porque ainda dá tempo, né, de se inscrever. É importante lembrar que esse círculo aí de estudos e debates, ele é para as pessoas que já têm algum conhecimento específico, mas não precisa ser PhD, mas não é um curso básico, não é um curso para iniciantes. Muito importante que isso seja colocado, tá? Então, vai começar agora na sexta-feira, dia 11, às 20 horas. O ID e a senha estão ali embaixo. Depois a gente vai colocar, como já estamos com um grupo de pessoas inscritas,
a gente vai divulgar o link, né, para poder fazer o acesso direto, tá bom? São 4 semanas, 4 sextas-feiras, e o tema é Introdução à História da Parapsicologia com o Reinaldo de Lutia. Imperdível, né? Para a gente poder aprofundar aí os nossos estudos, os nossos debates, tá bom? João, já se inscreveu? Já me inscrevi, sim. Com certeza, imperdível. Imperdível, né? Então tá bom. E a nossa próxima semana, a gente também, eu já tinha divulgado na semana passada, gente, até cabe aqui uma explicação. Quem ia fazer a palestra hoje era a Regina Celi Pedron, mas ela pediu uma troca com o Jaime por umas questões, né, estruturais, né, Regina? E o Jaime prontamente então atendeu, e é por isso que a gente divulgou a palestra do Jaime, e então na semana que vem... Muito obrigada. O Jaime atendeu prontamente. Na semana que vem, então, será a palestra da Regina, que a gente já tinha divulgado. Pode passar, Rita, o cartaz. Que é sobre as crianças especiais, uma abordagem espírita. Tá bom? Vamos divulgar. Eu queria agradecer muito a presença de todos hoje, de todos e todas. E, para a gente encerrar, eu vou me despedir dos amigos do Facebook. Tchauzinho. Até a semana que vem. Vai lá no YouTube depois, dá o like, né, que a gente publica a palestra, e divulgar, né, ajude a divulgar, né, gente, faz a inscrição, para a gente poder ampliar essa forma de pensar, porque a gente precisa compartilhar com aquelas pessoas que a gente tem que dar uma cutucada, sabe? Não é só ficar no nosso grupo, a gente tem que sair da bolha, porque se a gente ficar só na bolha, nossas ideias não vão para frente. Então, temos que dar um jeito de furar a bolha, de vez em quando, levando para uma pessoa ou outra e tentar trazer, ou pelo menos mostrar a nossa forma de pensar, tá bom? Então, boa noite, amigos do Face. E, para encerrar aqui, a música que o Jaime escolheu, em ritmo de rock, porque ele é roqueiro. Vamos ouvir a música. Não é rock, mas é uma baita música, né? Mas é que essa gravação tá diferente. Quando entra setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Já choramos muito, muitos se perderão no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Aprender.
isso aí. Escolhe, Delícia. escolhe, aprende, Muito vai. legal. Delícia. Grande Beto Guedes. Adorei isso. Musicão, Muito, mesmo. mandou bem, gostoso. Jaime, mandou muito bem. É isso aí. Vamos dar uma boa noite aqui para a gravação e depois a gente continua. Beijos. Até noite. semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. gente. Parabéns, Jaime. Obrigado. Boa noite. Obrigado.